Bom dia, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre alguns animais do início do nosso assunto, né, referente aos animais invertebrados. Hoje a gente vai entrar em anelídeos. O último que a gente falou na semana passada foi sobre moluscos. Então a gente vai falar um pouco sobre anelídeos e, como eu falei também para vocês, a gente vai lá para o resumo, já que todo esse assunto está inserido dentro do trabalho que eu passei para vocês. Então, características gerais dos anelídeos. Então, a gente tem que o quê? A gente tem que os anelídeos, ele possui um corpo alongado e cilíndrico, metamerizado, triblástico, celomado, com simetria bilateral. O que é isso? Eu tenho um animal de corpo alongado e cilíndrico que é em forma de cilindro, né? Um corpo parecido com o tubular dos nematóides. Metamerizado, é dividido, são os primeiros animais que apresentam metameria, que possuem divisões. Por isso são chamados de anelídeos por conta dos anéis. Triblástico, celomado, com simetria bilateral. Então, simetria bilateral como a nossa, celomado possui cavidade corporal verdadeira. O habitat, eles vivem, tem vida livre, terrestres ou aquáticas, de água doce ou marinha. Alguns exemplos é a minhoca louca, o oligoqueto terrestre, o poliqueto marinho, a sanguessuga, o hirudinho de água doce, entre outros. Aqui tem alguns exemplos de nomes científicos dele. A anatomia e fisiologia. Eles possuem sistema digestivo, possuem sistema circulatório, possuem sistema respiratório, possuem sistema excretor e possuem sistema nervoso. Eles possuem todos os sistemas presentes em um organismo vivo. A diferença deles é que eles possuem um sistema digestivo completo com intestino, faringe, papo, moela e digestão extracelular, e não mais intracelular. O sistema circulatório deles é fechado, com presença de vasos, coração, líquido, pigmentos, hemoglobina, oligoquetos. Então, ele já possui um sistema circulatório muito próximo do nosso. Sistema respiratório branquial, respiração cutânea em algumas outras espécies, ainda nada de pulmonar. Sistema excretor com meio de metamerefrídeos ou protonefrídeos, sendo a amônia um tipo de excreta, que é a primeira excreta urinária presente nos organismos vivos, a mais forte. Então, é presente nos anelídeos. E, por fim, o sistema nervoso, constituído por uma cadeia de nervos central, como se fosse o sistema nervoso central de nós seres humanos, com gânglios nos segmentos do cérebro, um cérebro desenvolvido, mesmo que básico. A reprodução deles é sexuada por meio de monóicos ou dioicos. Então, eles podem fazer fecundação cruzada ou eles podem fazer autofecundação. Em alguns exemplos, também tem desenvolvimento direto, em outros, desenvolvimento indireto com a formação de trocófora, que é um tipo de larva presente no desenvolvimento indireto de poliquetos, diferente dos oligoquetos e hirudíneos, em que o desenvolvimento é direto e eles já nascem em ser vivozinhos pequenininhos, sem a presença de larva, apenas o desenvolvimento. Continuando agora para os filos dos mais conhecidos e mais comuns animais de todos os nossos filos, antes dos cordados, que somos nós temos os artrópodes. Os artrópodes, eles têm características muito peculiares dele, pois nós temos diferentes seres vivos pertencentes a esse mesmo filo. Como, por exemplo, a gente tem que as formigas e os camarões e as lagostas e as aranhas, elas todas fazem parte desse mesmo filo, que são dos artrópodes. Então, eles são divididos, por exemplo, em aquáticos, marinhos, aracnídeos, insecta, pois eles têm características muito particulares entre eles. Então, é um dos filos que possui mais características por conta da quantidade e diversidade deles. Então, por exemplo, nós temos que os animais presentes no filo dos artrópodes, eles possuem pernas articuladas, exoesqueleto, que é um esqueleto externo, quitinoso, é um corpo metamerizado com membros, triblástico, celomado, possui cavidade verdadeira com simetria bilateral. Na sua anatomia, ele possui sistema digestivo completo, com tubo digestivo, regiões diferenciadas, digestão extracelular, peças bucais, tritura o alimento, possui mandíbulas, maxilar, maxilípedes, possui toda uma formação bucal capaz de fazer uma digestão já mecânica na mastigação. O sistema circulatório é aberto, com hemolinfa, fluido circulatório, não apresenta pigmentos como hemoglobina ou hemociacina, então a cor do sangue deles não é vermelha.
O sistema respiratório é branquial, traqueal e filotraqueal, dependendo do ser vivo. É branquial em crustáceos, traqueal em insetos e filotraqueal em aracnídeos. Possui sistema excretor com glândula antenal ou verde nos crustáceos, túbulos de Malpighi em insetos e aracnídeos e glândulas Cochals em aracnídeos, que são como se fossem túbulos de excreção espalhados pelo corpo. Possui sistema nervoso composto por gânglios cerebrais, do resultado da fusão de vários gânglios nervosos, por uma cadeia nervosa central, como o nosso cordão central, e pares de gânglios dispostos em sequência, além de sistema sensorial, como os olhos simples ou compostos, com órgãos responsáveis pelos sensores táteis e químicos do ambiente. Isso é no caso dos artrópodes gerais, possuindo características sexuadas, com espécies dioicas, fecundação externa ou interna, desenvolvimento direto ou indireto, podendo ser ametábolos com desenvolvimento direto ou metábolos com desenvolvimento indireto, com metamorfose incompleta, chamada de hemimetábolos ou completas holometábolos. Nesses animais que têm um desenvolvimento a partir de formação de casca. O caranguejo, a aranha, quando ela está em desenvolvimento, em crescimento, ela cria uma casca ao redor dela, chamada de exoesqueleto, e depois se libera dessa casca, estando maior. Então, a cada vez que ela cresce, ela elimina uma casca já com outra informação. Algumas características mais específicas, que como eu falei para vocês, os artrópodes são muitos. Então, apesar de eles terem características gerais, que foram a que eu acabei de falar para vocês, ele tem algumas características bem específicas da espécie deles, que são os crustáceos, os quelicerados e os insetos. Os crustáceos são dotados de cefalotórax, que é o tórax ligado já diretamente com a cabeça e o abdômen, ambos com apêndices locomotores como 2 pares de antena. Vivem em ambiente aquático, de água doce ou marinha, em ambientes com muita umidade e dificilmente são terrestres. Alguns exemplos desses animais crustáceos são o camarão, a lagosta, o siri, o tatuzinho de quintal. Os quelicerados já têm corpo dividido em cefalotórax e abdômen sem antenas, com pares de pernas locomotoras e cefalotórax sem apêndices abdominais. Possuem habitat terrestre, com praticamente nenhum representante aquático. Dentro desses quelicerados estão inseridos as aranhas papa-mosca, a viúva negra, o escorpião e o ácaro de sarna. E, por fim, os insetos, que são dotados de corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e não cefalotórax como os dois outros, um par de antenas, 3 pares de pernas no tórax e sem apêndices abdominais. Vivem em todos os ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres, ausentes apenas no mar. São os únicos invertebrados capazes de voar, que é o caso da mosca, do pernilongo e da pulga, também onde está inserida a barata. Depois a gente tem o filo dos equinodermatos, que são os equinodermos, também conhecidos. Indo lá para as características gerais deles, nós temos que o quê? Então, já os equinodermos, eles têm as características de serem animais dotados de simetria radial quando adultos. Larvas têm simetria bilateral. Triblásticos, celomados, com esqueleto interno e sem metameria. Eles não são metamerizados. Animais de vida livre, exclusivamente marinhos. Alguns exemplos de animais do filo equinodermos são os ouriços do mar, a estrela do mar, o corrúpio ou a bolacha da praia. Como eu falei para vocês, né? Eles possuem simetria radial quando adultos, apenas larvas bilaterais. Na anatomia e fisiologia dele, a gente tem que eles possuem sistema digestivo completo já praticamente igual ao nosso. Eles possuem o sistema circulatório ausente, ou se eles possuem alguns exemplos, é muito reduzido. Possui sistema respiratório também reduzido ou ausente, com trocas gasosas feitas pelo sistema chamado de sistema hidrovascular, pois utiliza a água para poder realizar esse tipo de transporte. Sistema excretor ausente, lançado diretamente na água, também pelo sistema hidrovascular. Sistema nervoso presente, composto por anel nervoso em torno da boca, onde se vai os nervos radiais, né, que ele tem composição radial, simetria radial, e sistema ambulacral, que é exclusivo do filo,
que desempenham funções de locomoção, fixação, captura de alimento, contribuem na respiração e na excreção. A reprodução deles é sexuada, espécies dioicas, cada espécie possui seu sexo, masculino ou feminino. A fecundação é externa, com o auxílio da água, e o desenvolvimento é indireto, com mais de um tipo de larva, podendo ser plúteo, bipinária e brachiolária. São os 3 tipos de larva. Então, essas são as características gerais dos equinodermos. A gente para por aqui, pois aí a gente já encerrou o nosso conteúdo, certo? E vocês vão responder as questões seguintes do que vocês já responderam, né? A aula passada eu passei até a questão 50, vocês vão responder agora da questão 51 até a questão 70, que é onde encerra o filo equinodermos. A gente encerra o nosso módulo aqui, como eu já havia falado para vocês anteriormente, o nosso bimestre vai ser formado por 2 módulos, então a gente encerra o primeiro módulo dos invertebrados e a partir da próxima aula a gente já vai estar falando do próximo módulo. Respondam as atividades, o prazo para responder as atividades também está aqui embaixo na descrição, juntamente com o link do livro, que está completo, e o link do formulário, certo? Tchau, até a nossa próxima aula com o próximo módulo.